O Roberto Adame Tranjan é uma figura rara, um economista e administrador de empresas que se preocupa com o problema filosófico, isto é, o sentido do trabalho, o sentido da vida. Disse que hoje em dia é o grande problema do homem contemporâneo, né? Para que eu estou aqui? Qual é o sentido do que eu faço? E ele justamente criou uma empresa e ele tem escrito livros, até com esse título de Metanoia, para buscar o sentido das coisas. Ele usa nessa palestra uma parábola muito interessante, que é a história de um menino de 13 anos que vem do interior do Paraná para a cidade grande, em São Paulo, e se dá conta que nessa cidade grande o que é importante não é a criatividade, não é a pessoa, não é a iniciativa, mas é o produto, é o resultado do trabalho dele, né? Ele é tratado como mão de obra. Eu me lembrei até de uma frase de um grande escritor suíço que, falando sobre a imigração, dizia: nós pensamos que estávamos importando braços, mas os que chegaram eram homens, eram gente completa. E é isso que ele procura mostrar, a necessidade que nas empresas as pessoas sejam tratadas como gente, que não haja autoritarismo, que haja diálogo, que haja compreensão, porque é disso que vai nascer uma empresa muito mais eficaz, porque dá satisfação às pessoas, mostrando a elas que o trabalho, a atividade delas tem um sentido. Eu reencontrei esse menino trabalhando com o pai no comércio na sua infância. Isso numa cidade do norte do Paraná, de cerca de 8.000 habitantes. Bom, também entre o trabalho ele tinha tempo para brincar nos amplos quintais de goiabeiras e bananeiras, cachorros e galinhas, borboletas e joaninhas. Mas por problemas financeiros e pela luta pela sobrevivência, a família se esfacelou. E esse menino veio parar com 13 anos de idade na cidade de São Paulo. Ele lembra que, naquela Praça Júlio Prestes, local da antiga rodoviária, aquilo parecia uma ilha intransponível, ele não conseguia atravessar por conta do vai e vem dos veículos, do barulho das buzinas. Quer dizer, aquele caótico ambiente era muito chocante diante daquele que ele vivia, daquele ambiente bucólico, né, que ele ouvia o vento na copa das árvores, ele ouvia o grunhido dos animais, ele ouvia o aboio de um boiadeiro conduzindo uma boiada. Mas esse só foi o primeiro choque do menino. O choque seguinte foi quando ele se defrontou com uma instituição chamada organização. Porque a liberdade que ele vivia naqueles quintais não combinava com aquela hierarquia rígida das organizações, feita de comando e controle. Afora um vocabulário muito desconhecido por ele: voucher, borderô, nota fiscal, duplicata. A linguagem dele era forquilha para fazer estilingue, bola de gude, né? Bola de capotão. Quem tinha estava por cima. Ele logo percebeu que as leis de fora valia mais do que as leis de dentro. Ele percebeu que produtividade era mais importante do que criatividade. Ele percebeu também que resultado valia mais do que o processo. E ele era chamado de alguns nomes que ele também estranhava muito: mão de obra. Como a sugerir que não se criasse, não se pensasse, não se imaginasse, só produzir e render.
Ele também era chamado de recurso humano, em contraste a outros recursos, como o material, financeiro, que valia mais do que ele, que era humano. Mas o pior era ser chamado de folha de pagamento, porque ele virava um item de custo a ser contido. Era duro ser chamado de folha de pagamento. Aí ele notava que tinha algumas palavras chiques, por exemplo, turnover. Ele achava muito chique, até que ele descobriu que turnover era pegar um punhado de gente e mandar para o olho da rua. Isso é que era turnover. E aí, você sabe que tinha alguns que tinham medo de ter aumento de salário, porque depois podia rodar. Então era a lista dos que tinham aumento. E ele sentia que ele era enquadrado, ele tinha que ser enquadrado de alguma maneira dentro de uma função ou dentro de um cargo. E quando você se enquadrava também a sua vontade de realizar, desejo de criar, vontade de sonhar, tudo isso também era enquadrado. Ele notava que algumas pessoas passavam cerca de 40 horas semanais fazendo algo que detestam. E ficava doente. E tinha farmacinhas dentro dos departamentos para poder ficar doente. E você ia para o médico e fabricava atestados para poder não ir trabalhar. É claro que tinha uma vingança, tinha também as anedotas, né? Tinha, por exemplo, aquele funcionário que chegou para o chefe e falou: chefe, o senhor vai me desculpar, mas eu estou ganhando muito pouco. Ele falou: está desculpado. O chefe deu uma bronca nele, uma vez, uma bronca que ele ficou desse tamanhozinho. Se sentiu muito humilhado. E o chefe viu que ele exagerou na dose, então disse para ele: eu já sei, o dia que eu morrer, você vai no meu velório só para cuspir no meu caixão. Ele falou: não vou porque eu odeio fila. Mas as anedotas eram uma maneira de atenuar um pouco aquela coisa toda. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aconteceu um fato que chocou muito o menino. Foi o dia que ele foi revistado e interrogado. Havia tido um furto na empresa. Mas aí todos eram suspeitos até provar o contrário. E aí ele foi revistado e interrogado por um colega, alguém que ele julgava um amigo. E aí ele percebeu que o paraíso havia ficado para trás. Porque o menino confia no menino. Mas um adulto não confia num adulto. Vejam essa ilustração, que sentimento que passa para vocês? Hein? Pode falar, como diria o meu colega, Edmur. Que sentimento que passa? Hein? Fala alguma coisa. O que passa? Hein? Desconfiança, né? Porque a desconfiança é o mundo dos adultos. A desconfiança é a marca do adulto. Você sai da infância e vai para a idade adulta na hora que você perde a confiança e introduz a desconfiança no teu mundo. E aquele mundo que o menino havia descoberto, da organização, era o mundo da desconfiança. O menino estava perdendo as asas e começava a se acostumar com a gaiola. Ele tinha caído numa armadilha. E deixa eu dizer para vocês qual é a armadilha que a maioria cai. Ele notava isso, a maioria cai nessa armadilha. É a armadilha de se fazer útil. Gente, ser útil é uma armadilha. Você quer ser útil? Então você vai viver numa gaiola. Porque útil tem a ver com utensílios. Exemplo, vocês têm cozinha em casa? Então vocês têm utensílios domésticos. Você tem despensa também, não tem? Então, assim, quando você é útil, você é como uma colher, um garfo, uma faca, um alicate, um martelo, uma chave de fenda. Algo que vai ser usado e depois descartado. Algo que vai ser gasto e depois vai ser aposentado. Não é assim que funciona? Quando você é útil, você tem valor de uso. Quando você é útil, olha essa ilustração. Isso é de alguém que é útil. Se tem um outro utensílio similar, ele vai ser útil no seu lugar. Você logo vai ser deixado de lado. Tem um nome, você vai ficar obsoleto se você é útil. Então, se o desejo é de ser útil, esse é o problema. Você vai ser
descartado. Agora, sabe por que você cai nessa armadilha? Porque nós caímos nessa armadilha porque nós fazemos a pergunta errada. Quem faz a pergunta errada encontra a resposta errada. Então é preciso fazer a pergunta certa. E a pergunta errada é: o que funciona? Bom, o que funciona é o utensílio. Um utensílio funciona. Um utensílio verdadeiramente funciona. Mas antes que eu diga para vocês qual é a pergunta certa, eu gostaria de voltar para o menino. Porque o menino já crescido, agora com 30 anos, ele não se conformava com isso. Ele falava, não pode ser desse jeito. Ele queria fazer alguma coisa com relação a isso. E essa alguma coisa que ele queria fazer era humanizar a empresa. Ele pensava da seguinte maneira: ora, eu morava numa comunidade de cerca de 8.000 habitantes. Naquela comunidade, as crianças eram filhas de todas as famílias. Os pais eram pais de todas as crianças. Não havia criança abandonada. Por que uma organização não pode parecer com uma comunidade, considerando que a maior parte delas não tinha o tamanho daquela comunidade em que ele vivia? Ora, e como é que isso poderia ser feito? Exigiria uma nova consciência, um novo olhar, um novo conjunto de conhecimentos. Exigiria uma metanoia, que é uma mudança de modelo mental. Exemplo. A empresa, ao invés de ser gerida por normas, poderia ser gerida por valores, mas valores que moram dentro de cada pessoa. E isso poderia ser combinado em consenso, de uma maneira participativa e não autoritária, como se fazia na organização, se faz na organização. E a empresa poderia funcionar com mais relacionamentos mais próximos do que aquele distanciamento sugerido pelo organograma. Poderia ter o compromisso mútuo, ao invés da responsabilidade do cargo. Poderia haver espaço para o afeto, coisa que não existia na organização, porque você tinha que deixar em casa os seus problemas pessoais. Poderia ter espaço para o relacionamento. Poderia ter espaço para um propósito que fosse como um farol lá na frente, dando uma direção, e não sendo arrastado pelas metas. Poderia ser um lugar diferente desse que constrangiu o menino. A comunidade era diferente da organização. Verifica que são 2 habitats. Mostrando assim para vocês, em qual que vocês prefeririam viver? Na comunidade ou na organização? Qual que vocês preferem? Assim? Fácil assim? Talvez você hoje esteja trabalhando numa organização. Mas saiba e tenha certeza, o menino que mora em você quer viver numa comunidade. Tenha dúvida disso. Esse menino quer viver na comunidade. Muito bem. Mas qual é a pergunta certa, então? Foi daí que o menino, já crescido, ele se deparou com um menino grande chamado Paulo Freire. O grande educador Paulo Freire, que dizia que o homem é objeto por distorção, mas sujeito por vocação. E aí ele teve a sua metanoia de verdade. Porque ele via que era o seguinte: a empresa é reflexo do empresário, a equipe é reflexo do líder, o trabalho é reflexo do elaborador. Então precisava de novo resgatar o sujeito, buscar a vocação de sujeito de novo, que estava adormecida. O menino estava adormecido. Por isso, metanoia é você compreender que a vida começa não quando você nasce, mas quando você desperta. Metanoia é essa mudança de objeto para sujeito. E assim, aí sim, porque um empreendedor sujeito, ele vai empreender um negócio sujeito. Esse negócio sujeito vai atender o cliente como sujeito, que o Edmur nos contou. Vai atender o colaborador como sujeito, o investidor como sujeito, o fornecedor como sujeito. Vai tratar a comunidade ao redor como sujeito. Vai tratar a sociedade como sujeito. Vai tratar o planeta como sujeito. A empresa é um lugar bacana
Porque é lá que você tem o adulto com autonomia para fazer escolhas conscientes, aonde ele pode se desenvolver enquanto ele constrói riqueza. Então, a empresa pode ser uma grande escola, se ela se assemelhar a uma comunidade. Ela é uma microcomunidade que pode criar a grande comunidade. Bom, se você compreender que é útil, você vai pensar em utilidade. Mas se você compreender que é contributivo, você vai pensar em fecundidade. Porque é diferente ser útil de ser contributivo. E não se trata apenas de um jogo de palavras, não. Quando você é útil, você olha para fora e você procura a porca ou o parafuso para ser apertado. Mas quando você é contributivo, você olha para dentro. E você examina quais são os seus dons, qual é o seu talento, qual é o seu conjunto de inteligência, quais são os valores que te governam, que te faz sujeito, quais são as suas virtudes. E aí sim você olha para fora e faz o que precisa ser feito. Quando você se sente fecundo, você sabe que você então é um cultivador. E a pergunta certa não é o que funciona. A pergunta certa é o que verdadeiramente importa. E o que verdadeiramente importa é viver a sua vocação de sujeito. É isso que verdadeiramente importa. Você se transforma naquilo que você cultiva. Há um menino, há um moleque morando dentro do seu coração. Toda vez que o adulto balança, o menino lhe vem para lhe dar a mão. Há um passado no seu presente. Há um sol bem quente lá do seu quintal. Toda vez que a bruxa te assombra, o menino lhe vem para lhe dar a mão. Esses versos são de Milton Nascimento e Fernando Brant, vocês devem conhecer. Essas imagens que eu mostrei para vocês é do grande Elifas Andreato, um menino grande, que nunca envelheceu e que nunca vai envelhecer. O que eu queria dizer para vocês é que dentro de cada um de nós mora um menino que quer viver a vida com beleza, com verdade e com bondade, nesse grande quintalzão de Deus chamado humanidade. Deus que abençoe o menino que mora dentro de vocês. Muito obrigado.